vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Hoje daremos início ao primeiro conteúdo da segunda avaliação de estudos amazônicos de vocês. Lembrando que por se tratar de história regional, o conteúdo de estudos amazônicos não vem no livro, mas já foi enviado para todos vocês via redes sociais. Então, pegue o material de vocês e acompanhe. Hoje nós trabalharemos as páginas 8, 9, 10 e 11, que tratam sobre o processo de independência no estado do Grão-Pará. Bom, primeiramente, é necessário entender como se estabeleceu o processo de independência do Brasil e como o Pará vem a aderir a essa independência somente um tempo depois do Brasil se tornar independente de Portugal. Bom, primeiramente vamos entender o que significava para o Brasil ser colônia de Portugal. Como colônia, o Brasil tinha de seguir um conjunto de regras que muitas vezes eram vantajosas apenas para a metrópole, ou seja, apenas para Portugal. O exemplo disso podemos ver com o estabelecimento do Pacto Colonial, que afirmava que o Brasil deveria ter relações de comércio apenas com Portugal, ou seja, apenas com sua metrópole. Ou seja, este ficava impedido de manter relações comerciais e de conquistar novos mercados. O impedimento em participar de um mercado internacional mais amplo incomodava principalmente os agricultores da colônia, que exportavam sua produção. E essa situação criava muitos conflitos entre os beneficiados e os prejudicados pelo monopólio. A metrópole portuguesa resistiu o quanto pôde às mudanças. Ela tentou manter o controle sobre suas colônias e, para isso, restringiu a circulação de mercadoria entre as capitanias, limitou a importação de escravo e instituiu outras medidas que descontentavam muitos grupos que viviam nas colônias. Entre os grupos insatisfeitos, haviam os chamados portugueses do Brasil ou brasileiros. Portugueses do Brasil era a denominação dada aos portugueses nascidos na colônia. Já os nascidos em Portugal eram chamados de portugueses do reino. Em meio a isso, os portugueses do Brasil sentiam que seus interesses não eram mais os mesmos dos portugueses de Portugal. Enquanto os portugueses de Portugal se beneficiavam com o monopólio e possuíam privilégios políticos, os brasileiros eram os mais exigidos em pagamentos de taxas, não eram atendidos quando recorriam à justiça e não participavam da distribuição de cargos como os nascidos em Portugal. Assim, a insatisfação dos brasileiros, a resistência dos privilegiados pelo sistema colonial, os interesses de nações como a Inglaterra e as insatisfações de diversas camadas da população alimentaram vários conflitos entre Brasil e Portugal, o que viria mais à frente resultar na independência do Brasil. Bom, o século XIX foi marcado por muitas mudanças. E estas mudanças foram provocadas por novas relações sociais e pelo surgimento
de novos interesses. A independência do Brasil faz parte dessas mudanças e ela foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Bom, mas o que mudou e o que permaneceu nesse Brasil independente? Primeiramente, as decisões passaram a ser tomadas sem interferência de Portugal. Em meio a isso, criou-se um sistema político centralizado, no qual os municípios dependiam das províncias que vinculavam-se ao governo central. Pela primeira vez, os brasileiros passam a ser eleitos para cargos políticos. Já no que diz respeito ao plano econômico, não causou muitas alterações, já que o país permaneceu com o sistema agrário do tempo da colônia. A economia deixou de ser subordinada a Portugal, mas passou a depender da economia inglesa. E a escravidão permaneceu como base de sustentação do Brasil. Bom, no que diz respeito à adesão do Pará à independência do Brasil, embora o Brasil tenha se tornado independente de Portugal em 7 de setembro de 1822, o estado do Grão-Pará só vem a aceitar a emancipação quase um ano depois de ter sido proclamada a independência do Brasil de Portugal. Ou seja, o Pará só vem a aderir à independência do Brasil no dia 15 de agosto de 1823. Por isso que 15 de agosto comemora-se no estado o feriado de adesão do Pará. Mas por que o Pará aderiu à independência do Brasil de forma tão tardia? Vamos ver agora alguns motivos dessa adesão tardia do Pará à independência. Bom, primeiramente, se tratava da falta de relação entre as capitanias. Havia também a dificuldade de comunicação entre as capitanias do norte com as capitanias do sudoeste. Além disso, os vínculos do estado do Grão-Pará eram mais fortes com Portugal do que com o próprio Brasil, e os negócios estavam mais diretamente relacionados com os comerciantes de Lisboa do que com os comerciantes de outras capitanias. Então, assim sendo, só vai ocorrer uma unidade entre as capitanias somente no decorrer do século XIX. Com isso, nós podemos concluir que o processo de formação do que hoje conhecemos como Brasil foi lento e a história da adesão do Pará à independência fica como exemplo disso, que o Brasil, embora tenha se tornado independente de Portugal, esse processo vem acontecendo de forma gradual, pois não foram todos os estados que aderiram à independência de primeira mão. Assim, então, para compreendermos mais alguns aspectos que explicam a adesão tardia do Pará à independência, precisaremos refletir melhor sobre alguns grupos sociais que lutaram por espaço político e econômico em meio a essa independência, o que será assunto da nossa próxima videoaula. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.